Olá, aqui é a Caroline Menezes e eu vou responder mais uma questão da enquete. Uma pessoa me perguntou, na verdade foram várias perguntas dessa pessoa em relação à voz contralto, tá? Então, perguntou sobre como lidar melhor com essa voz, como essa voz se tornar uma primeira voz. Então, a voz contralto, na verdade, primeira coisa que eu vou dizer é que para mim não importa muito. Isso, eu entendo que é difícil ouvir isso que eu vou dizer. Ouça com os ouvidos um pouco mais abertos, abra os horizontes do seu ouvido. Não me importa muito se você é uma contralto ou uma soprano. Por quê? Porque eu tenho que tratar você como uma voz inteira. Muitas vezes a gente classifica a nossa voz e a gente entra numa gaveta e coloca uma etiquetinha, contralto. E neste momento a gente passa a agir como uma contralto e a vocalizar apenas nas regiões em que uma contralto seria capaz de vocalizar. Dá até um certo medo em algumas pessoas que eu já atendi, vem com um diagnóstico aí, uma classificação de contralto e a pessoa chega numa determinada nota e ela para. E eu tô escutando claramente que ela teria muito mais notas lá para cima e a pessoa para. Eu digo, mas por que você parou? Ah, é porque eu sou contralto e eu vou me machucar. Então, primeira coisa são músculos diferentes, o músculo do grave e o músculo do agudo, eles não são o mesmo músculo. O músculo do grave, ele está nas pregas vocais e o músculo do agudo está fora das pregas vocais. Se são músculos diferentes, eu posso trabalhá-los, eu posso fortalecê-los. É a mesma coisa, vamos dizer assim, se eu malhar só o meu bíceps e não malhar o tríceps, eu vou ficar hipertrofiado em cima e fraco embaixo. Vai chegar ao ponto de eu ter dificuldade de fazer esse movimento com o meu braço, porque o bíceps está tão forte que ao fazer esse movimento que eu preciso recrutar o músculo tríceps, eu vou ter dificuldade, porque eu encurtei demais. E é o que acontece com muitas pessoas. Ah, mas eu não chego na nota. Claro, você encurtou tanto o teu músculo bíceps, o músculo tiroaritenoide, que é o responsável pelos graves, que você não está conseguindo esticar essas pregas vocais com o cricotireoide, que é o músculo dos agudos. Então, vamos abrir um pouquinho a mente primeiro. Então, a minha primeira dica é você vocalizar uma extensão maior, procurar uma ajuda de um responsável, de um profissional responsável, um fonoaudiólogo, um professor de canto bom, que trabalhe com isso com uma visão mais aberta, sem tanta restrição em classificação vocal e pense em você como um todo, tá? Essa é a primeira dica que vai te ajudar muito também nos solos, né? Dessa coisa de cantar na primeira voz. E aí que o contralto, se você for realmente uma contralto, a sua voz vai ser super encorpada, dependendo do estilo, na verdade, o mais primeira voz que eu escolheria, porque dependendo do estilo, você vai ter um corpo de voz que um soprano, que está também etiquetado, classificado, colocado na sua gaveta soprano, vai ter dificuldade. Um cantor soprano, muitas vezes, ele canta com uma leveza vocal ou com um timbre aqui, pelo título do seu Instagram, eu entendi que era uma música gospel, às vezes fica tão aqui atrás, com o palato erguido, que fica difícil até fazer as vozes mais pesadas, ok? Então, neste estilo gospel também, as contraltos estariam, às vezes, negligenciada pela questão de divisão de vozes, mas se você for cantar uma música solo, você teria muito mais peso de voz do que uma cantora soprano engavetada, ok? Então, minha primeira dica tanto as sopranos quanto você contralto do seu grupo, procurar um atendimento com alguém especializado que tenha essa visão diferente, abertura de horizontes, para que vocês saiam dessa gaveta e possam alçar mais voos com essas vozes que eu imagino que sejam lindas. Outra dica, então, é preparar melhor essas vozes, ok? Então, pensar nesse repertório de uma forma menos restrita, mudar os arranjos para que vocês possam experienciar outras coisas, não ficar sempre na mesma região. Acaba que cantores de grupos com divisão de naipes ficam sempre na mesma região de canto. A voz fica acomodada, você passa a ter uma destreza vocal só naquela região, vai diminuindo cada vez mais a sua extensão vocal e a sua tessitura. Tessitura é a região que você canta com conforto, brilho, beleza e que é agradável cantar, tanto para você e para quem ouve.
Então, essa tessitura vai ficando muito reduzida. E aí, claro que a pessoa sempre diz, mas eu só canto bem aqui. Sim, mas não é porque a sua voz não chega, é porque você só estudou isso e habituou a sua voz a cantar aqui. Então, minha dica maior é abrir os horizontes vocais e de ouvido e sair um pouquinho dessa classificação vocal. Esquece um pouquinho da sua classificação e vai estudar a sua voz como um todo. Esquece um pouquinho essa história de isso é falsete, isso é voz de cabeça, isso é voz plena. Esquece um pouquinho isso. Pensa na sua voz, se sair o som de você é seu e abre um pouquinho os seus horizontes que vai te ajudar muito. Espero ter te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.